You are currently the only person in this conference. Ok. Então, eu estava dizendo, né, conversando aqui com a Daniela, que hoje o plano de estágio entra lá junto com os documentos. Os documentos vão entrar como anexo, são 3 documentos só, né? A gente tinha muito mais que vão entrar para acompanhar vocês, né? Pedir autorização na empresa, fazer o fechamento e o acompanhamento do dia a dia do estágio que a pessoa lá da empresa precisa acompanhar e dar o visto, né, no documento de vocês, esse documento. Mas é muito tranquilo, eu vou colocar lá, não precisa nem explicar aqui, porque é tão simples os documentos que só de bater o olho já dá para entender. Bom, e aí eu estava dizendo também que o que eu vou falar aqui do plano de estágio, né, um pouco mais detalhado, é exatamente o que nós falamos na aula 2, na semana passada. Eu abri, eu tenho duas telas lá que eu abri, eu vou até mostrar para vocês de novo, que tem os temas que vocês podem utilizar para explorar, para levantar as informações na empresa, tá? Então, assim, gente, os temas são exaustivos, né? O que quer dizer isso? Coloquei lá uma lista de temas em 3 blocos, que são os 3 tópicos, assim, talvez mais centrais da área de finanças, né, que vocês podem investigar. E aqui no plano de estágio, até resumi para 2, né? Fiz uma aglutinação, assim, coloquei em 2. Então, não é que seria interessante que vocês procurassem levantar informações de tudo, né? Mas a gente sabe que muitas empresas, ainda mais na área financeira, muitas empresas não abrem assim todas as informações, algumas abrem, outras não. Se for empresa própria de algum de vocês, aí também fica a critério de vocês. Então, vocês vão tentar levantar o que vocês conseguirem, né? Lembrando que são dois blocos de informações para tentar fazer um equilíbrio, pelo menos alguns tópicos de cada um, né? Se conseguir tudo, ótimo. Se conseguir a maior parte, ótimo também, ok? Então, aqui está, aí está mostrando aí né, o início aí do plano de estágio. É o estágio 1, né? Ele tem 50 horas. Está aparecendo aí, Daniela, o documento? Tá. Pode ter algum errinho aqui de formatação, mas ainda eu vou. Acho que não, porque já estava pronto, então acho que não, se tiver, depois, ainda eu vou dar um ajustezinho aqui. Que tá, então, o sumário, né? Ó, vocês vão olhar isso com mais calma depois. O plano está bem pequeno, bem tranquilo. Tá? Tem explicação aqui, né? Uma introdução explicando, tá? 50 horas, né? A carga horária distribuída. Esse primeiro quadrinho aqui é só mesmo um resumo, né? Não são as atividades que vocês vão fazer, tá? Só quer dizer que o estágio ele tem essas finalidades aqui, né? Caracterizar a empresa, falar um pouco da área que você está desenvolvendo lá, que é a área de finanças, né? Aí se você pode fazer um diagnóstico de problemas, você pode depois fazer sugestão de melhorias, né? Que você diante desses problemas que você investigou, porque o estágio tem temas tópicos, né? Por exemplo, como que a empresa faz a gestão do capital de giro dela? Ok, você vai escrever a partir das informações que você conseguir coletar. Mas, de repente, você coletando ali uma informação, você percebe que tem um problema, né? De acordo com os seus estudos, ou mesmo o próprio gestor falou, ou você percebeu, né? Tem um problema ali, então você vai detectar esse problema, você pode descrever isso aqui no trabalho e
com o seu conhecimento, você pode sugerir uma melhoria, por que não? Não é só para ficar, não quer dizer que é para ficar só descrevendo como acontece aquilo. O interessante é também a intervenção do aluno em algum aspecto, né? Diagnosticar um problema, perceber um problema e, quem sabe, sugerir uma melhoria. Sugestão, né, de melhoria, até mesmo para o trabalho de vocês. Não quer dizer que isso vai ser colocado para a empresa, que você vai pedir para a empresa fazer isso. Você pode até mostrar para o gestor, se você tiver liberdade, olha, eu sugiro fazer isso aqui. Se ele aceitar, sim. Se não aceitar, né, o trabalho de vocês está cumprido. Tá? Então, aqui é só um resuminho desse primeiro quadro, né? Ele não está especificando. Aqui nesse segundo quadrinho, tem as horas distribuídas, né? Então, tem um conjunto de atividades que é comum, né, para todo mundo. Até eu vou mudar isso aqui, ó, atividades gerais e comuns a todos os alunos, né, em vez de colocar todas as áreas da administração, a todos os alunos. Então, todo mundo atividade 1, todo mundo vai fazer, né, porque ela serve para você caracterizar a empresa, escrever que empresa que é essa, quantos funcionários tem, vou mostrar o roteiro para você, produtos comercializados, uma descrição bem geral da empresa, né? O segundo tópico entra aqui a parte específica, que é a área de finanças, que também tem um roteiro, 15 horas para esse roteirinho aqui para vocês investigarem lá. O terceiro ponto aqui seria a apreciação geral das atividades, vou até mudar aqui, é o relatório, né? Relatório de estágio. O que acontece, gente? Todo estágio, você escreve, você elabora, é como se fosse um trabalho mesmo, né? Um trabalho de escola, né? Você faz lá, responde as perguntas, né? Ou o roteiro que eu estou propondo aqui para vocês, e depois você faz um relatório, que vem lá no final do trabalho. O relatório é só uma geral mesmo, né? O passa-régua. Vai descrever como que foi a sua experiência fazendo esse estágio. Mas para esse relatório de estágio, eu coloquei também um roteiro, né? Para ajudar vocês a responderem, né? Você pode tanto responder cada tópico do roteiro, ou você pode escrever um texto corrido respondendo esses tópicos, né, mas sem colocar os títulos ali dos tópicos. Aí fica a sugestão de cada um aí de vocês, tá, gente? Então, aí tem esse terceiro, né, 10 pontos aqui, 15 mais 15 mais 10, 40, 10 horas aqui estão reservadas para as atividades de orientação, tá, gente? Aqui eu sempre pego, né, bato nessa tecla. Estágio precisa ter orientação, né? O que configura, o que é a orientação? Orientação é quando vocês colocam dúvidas lá no portal e eu interajo com vocês e respondo, vocês respondem ou responder, a gente vai ajudando, orientando vocês ali. Tá? Se não tiver isso no portal, eu não posso distribuir as 10 horas e você não consegue cumprir as horas. Vai ficar devendo horas, né? Então, parte da orientação é essa aqui, claro, tá? Porque a aula virtual é uma orientação também, mas a grande parte da orientação é no dia a dia. Né? Tá escrevendo alguma coisa lá, gerou dúvida, não sei o que é isso. Normalmente faz. Entra na hora ali rapidinho, pelo celular mesmo, vai lá no portal, fórum ou nas mensagens. Professor, não entendi esse tópico, papapá. Tá, você está se orientando ali. Isso vai ser avaliado no final, essa comunicação toda, na contagem de horas. Tá, gente? Então, é muito importante, quando é disciplinas comuns, disciplinas, vamos dizer assim, normais, né, sem ser o estágio, o pessoal já tem a dificuldade, não, tem um pouco de resistência a interagir com a gente sempre pede, outros não sei se é o caso, não sei quem faz menos, quem faz mais, tá, gente? Mas eu sempre falo a mesma coisa para todo mundo. Então, alguns têm muita resistência para interagir, não sei se é pelo tempo, acham que não é importante,
Nas disciplinas comuns é muito importante, mas aqui no estágio é praticamente que obrigatório, né? Porque o estágio ele é distribuído em horas. Então, você fez lá as atividade comum, que é caracterizar a empresa. Beleza, 15 horas. Você fez lá a atividade específica de finanças, 15 horas. Aí você não fez o relatório de estágio, por exemplo. Está faltando 10 horas, o estágio não está completo, não tem como finalizar, né? Ou você não fez a interação no dia a dia, né, quando precisou ali no portal. Fica também assim às 10 horas, não completa. Isso é muito importante. Isso não é uma determinação da faculdade, isso é obrigatoriedade que vem lá do MEC, né, dos órgãos que regulam isso aqui. Isso fica registrado depois, se a gente não lançar essas horas lá para vocês, né, depois vocês vão ver que na aprovação vai estar lá as horas bonitinho. A gente precisa comprovar essas horas, né? Então, assim como o gestor lá na empresa vai dar os vistos na planilha de acompanhamento, né, comprovando que você comunicou com ele, né, pegou informações com ele sobre isso num dia, sobre outra coisa no outro. A mesma coisa a gente vai registrando aqui quanto que o aluno vai interagindo com a gente para contar essas 10 horas aí. Tá? Não são muitas horas, né? São 10 horas. A grande maioria das horas aqui das 50 são um trabalho que você faz aí com você mesmo. Mas vai gerar dúvida, né? Até eu hoje, se eu vou fazer estágio, vou ter dúvida, muita coisa. Então, é preciso ter essa orientação, tá? Entendido? Espero que vocês acatem essa orientação também aqui, né? Para que a gente consiga chegar a bom termo aí no final, concluir, né? É bem tranquilo, tá, gente? Não tem nada de dificuldade com relação a isso aí. Bom, aqui, então, a gente tem o roteiro das atividades comuns, tá? Não vou ler tudo, né? Vocês vão ver lá que é bem tranquilo. Escrever a organização, né? A forma societal da empresa. Isso tudo você tem muito fácil, até mesmo se você não conseguir diretamente com a empresa, com o gestor, ou com algum documento lá, um CNPJ, né? Algum contrato da empresa, o regimento. Muita coisa aqui você pode tirar até de um site da empresa, tá? Ou de uma rede social da empresa. Dá para levantar muita coisa até de forma secundária, né? Mas se puder levantar diretamente, primariamente também, aí ajuda. Bom, então aí vai descrever produto, tá? Cada item desse aí. O que tiver dificuldade ou que for impossível, né, difícil de levantar, ou que não tiver algum item aqui, a empresa não tem isso, né? É difícil, toda empresa tem cliente, né? Todas as empresas têm fornecedores, tem concorrentes, é só mesmo descrever aqui e mencionar um pouco cada um desses itens aqui, né? Exemplo, organograma, né? Todo mundo sabe que é organograma. A empresa tem um organograma, beleza? Onde é que está? Pode publicizar isso? Não pode não, a gente não libera, ok? Né? Pode, está no site, não sei aonde, está aí, coloca aí para a gente aqui, coloca o diagrama, né? Fala um pouquinho sobre ele. O histórico da empresa, isso acha muito fácil nos sites, até mesmo você entrevistando lá um gestor, conversando com ele, alguém que pode explicar isso, né? Você oralmente ali explicando, você vai anotando ali, fazendo um rascunho, depois chega em casa e digita, tá? Então, são informações muito tranquilas de levantar. Tem essas partes assim, esses parágrafos assim maiores, é só para ajudar vocês a explicar cada um dos pontos, quando tiver mais texto assim, tá? Para já tentando dirimir aí algumas dúvidas, né? Caso tenham. Aí vai, tá? Aqui tem até um quadro explicativo aqui de tipos de produtos, né, que a indústria, o comércio e serviços pode ter. Você pode abrir
Ah, uma empresa de móveis, por exemplo. Tá, é móveis, mas que tipo de móveis, né? Móveis para escritório, móveis domésticos. Então, aí fica com a criatividade do aluno e o interesse do aluno, né, em detalhar mais as coisas aí. Tá, aí, ó, aí vai, né? Produtos ou serviços desenvolvidos e ou comercializados. Se é uma indústria, é produto desenvolvido, né? A indústria transforma a matéria-prima em material, em produto, né? Acabado. Se for comércio, só compra e venda, mercadoria. Se for serviço, comercialização de serviços, tá? Fazer aí uma descrição. E aqui nós entramos no roteiro específico, né? Que é o foco do nosso estágio, esse módulo, né, gente? A área de finanças, os próximos serão em outras áreas da empresa, tá? 15 horas, tá aí, né, o item 2. Então, o que que acontece? Sobre os temas que estão aqui, Daniela, vocês já estudaram teoria de finanças ou gestão financeira orçamentária ou a parte de custos em alguma disciplina já na Play? Eu acredito que sim. Ah, bacana. A gente, o professor Wellington, né, ele está ciente disso, por isso que nós pensamos em começar a área financeira primeiro, porque vocês já devem ter visto algumas coisas, então fica mais fácil. Então, aqui, gente, a gente não vai ter aula aqui nas aulas virtuais de estágio sobre esses assuntos, tá? Esses assuntos vocês vão relembrá-los, né, nas disciplinas que já tiveram. Se não viram algum ponto, vocês têm professores atuais agora, que são professores dessa área, né? Eu falo com você, olha, eu também sou professor da área um pouco de financeira, mas eu estou trabalhando com estágio, né? Eu posso ter tirar uma dúvida ou outra de vocês com relação ao conteúdo, não tem problema nenhum. Mas seria interessante que vocês olhassem, tivessem alguma dúvida, eu não sei o que é GAL, grau de alavancagem operacional, não sei o que é GAF, não sei o que é, não lembro o que é capital de giro, por exemplo, né? Então, vocês têm a liberdade, tá? Os professores estão avisados. Quando o aluno, quando tem a disciplina de estágio, todos os professores, né, ficam de prontidão, né? Ficam disponíveis para demanda de vocês também. Não tem problema nenhum os professores que estão dando aula para vocês agora, né? Professor Marcelo, professor Elton, professor Érica, não sei quais as disciplinas, professor Luiz, né? Luiz está dando aula, deve estar dando aula para vocês agora de alguma coisa da contabilidade, gente boa demais, Luiz. E aí vocês podem acessá-los lá. Professor, poderia explicar um pouquinho, mandar lá uma mensagem, como é que faz esse cálculo aqui de liquidez seca, liquidez blá, 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 tá? Então, aproveitem, né, gente? A gente fica ansioso para receber aí as demandas de vocês, para ajudar vocês. Agora, vez ou outra, né, até mesmo aqui, quem tiver aqui, ou mesmo lá no portal, professor, poderia explicar um pouquinho disso aqui e tal? Eu posso dar uma palhinha, posso indicar o material, etc. E orientando também um pouco, né? Às vezes eu não conseguiu com o professor lá, né? Eu posso dar uma ajuda, uma orientação também nesse sentido aí. Ok? Então, aqui nós temos 3 pontos, né? Não vou também ler todos eles, então, 3 pontos aqui. Análise financeira, né? Pegando aí os relatórios financeiros, balanço patrimonial, DRE, e aí tem aqui alguns pontos desse primeiro tema, né? Pontos possíveis, vocês podem analisar, e são importantes, caso consigam. Depois nós temos um segundo tema aqui, que é a gestão do capital de giro, né? Com alguns pontos aqui também importantes. E um terceiro ponto aqui, sobre o investimento total, né? Como é que a empresa faz a gestão das taxas de juros e os investimentos a longo prazo. Capital de giro é financiamento de curto prazo, né? E aqui embaixo, financiamentos de longo prazo, tá? Então, são 3 blocos aqui de tópicos que são
centrais, assim, né? Um núcleo duro, assim, vamos dizer, da área de finanças. Claro que tem muita coisa mais do que isso, né, gente? A área de finanças é bem grande, mas eu acho que aqui dá para cobrir bem a área de finanças. Agora é o seguinte, gente, vamos supor que você está lá, vai fazer estágio numa empresa e o gestor que vai te orientar lá, ele é da área de finanças, vamos supor, né? Ele vai te acompanhar, vai te passar as informações. Aí você fazendo, levantando as informações, ele fala assim com você, peraí, mas não está pedindo aqui no plano de estágio isso. Nossa empresa tem um foco muito forte nisso aqui. E aí, mas não está pedindo aqui? Não, então, por favor. Aí você fala, bom, por favor, pode falar como é que vocês funcionam, como é que vocês administram isso aqui. Então, vocês podem acrescentar, tá? Aqui é só mesmo uma referência, um parâmetro, né? Se tiver coisas que não estão arroladas aqui, vocês podem acrescentar dentro do capital de giro, ou dentro aqui da análise financeira, orçamentária, até mesmo na parte de custo, eu falei aqui de custo variável e custo fixo. A empresa trabalha, tem a questão das despesas, por exemplo, que é diferente de custo, né? Uma questão, um foco muito forte na parte de despesa financeira, despesa operacional, etc. Então, pode acrescentar, seria até bom, né? Se vocês acrescentassem mais coisas que estão aqui. Beleza? Então, está aí os 3 grandes pontos aí da área financeira. Vocês têm como parâmetro para pesquisar. Como que vocês vão escrever as coisas, né, o texto aqui dentro? Tudo é descritivo, tá, gente? Então, por exemplo, pegar um aqui, a parte aqui da análise financeira, né? Então, a empresa pode disponibilizar para vocês um balanço patrimonial do último ano, dos 2 últimos anos? Pode, beleza. Não, bacana. Onde é que está isso? Tem no site, tem no jornal. Foi publicado no jornal, você vai lá. Porque isso é publicado, né, gente? As empresas publicam isso, se ela for de lucro, do regime de lucro real, né? Tem empresas que não podem, não abrem balanço lucro presumido. Agora, né, me deu uma dúvida aqui, mas um desses regimes não publica. Ok, não publica, não abre também, não tem problema. Agora, publica, onde é que está isso? Vocês podem fornecer? Mas procura num jornal que foi publicado aí, um diário oficial, não sei. Foi porque tem uma determinação, uma portaria que fala que, dependendo do tipo de empresa, tem que publicar pelo menos uma vez por ano aí alguns relatórios, né, ou demonstrações, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar, são 5, né, 5 ou 6 relatórios financeiros, alguns bem complexos, bem detalhados. Nós vamos ficar só com 2, que é o balanço patrimonial e a DRE, demonstração do resultado do exercício. Aquela história, né, gente? Olha, o gestor lá falou que tem essa demonstração aqui das mutações do patrimônio, que é importante a gente falar dela. Ótimo. Pode publicar, pode liberar, pode falar. Ótimo. Explica um pouquinho como é que funciona lá para a gente. É assim, tá, gente? Então, aí você vai pegar, no caso, né, o balanço patrimonial do ano 2022 ou 2021, 2019, né, 2 anos seguidos, assim, por exemplo. Você vai colocar aqui e vai explicar um pouquinho, né, os ativos, o ativo circulante da empresa é composto disso, disso e disso, né? E fazer algumas análises que vocês já aprenderam a fazer em análise de balanço, falando, olha, o passivo dessa empresa está muito desproporcional em relação o passivo circulante está muito desproporcional ao ativo total, né? A empresa está com um capital de giro, um problema aqui de capital de giro, porque tem um passivo muito assim, o ativo não está correspondendo. Então, essas análises todas, vocês podem e devem fazer, caso tenham as informações. Professor, mas eu não lembro desse negócio. Então, né? Professor da área de finanças, eu. E aí, gente, livro,
os materiais que vocês têm no portal, né, os livros das disciplinas que vocês já tiveram, vocês podem ter baixado isso, os livros virtuais aqui, consulta lá, tá? O que é, como é que faz, para que serve, quais são os blocos ali do patrimônio líquido, as origens, as aplicações, né? Ativo circulante, imobilizado, passivo, patrimônio líquido. O trabalho de estágio ele precisa ser embasado também teoricamente. Toda vez que você for falar de uma coisa, se você puder embasar isso, referenciar isso teoricamente, que seja assim um pouquinho, muito bom, tá? Muito bom. E aí eu já vou adiantar uma coisa para você. Deixa eu ver só uma coisa aqui no Big Blue, no Big Blue mesmo. Ok. Enquanto eu volto aqui para ver como é que está tudo ok. Uma coisa que eu vou adiantar para vocês é assim, quando você pega os dados que a empresa te fornece, as informações que você fornece, a gente chama isso de fonte primária. A empresa é a fonte primária, tá? Se você não consegue pegar isso da empresa, mas quer falar disso, né, e acho que deve falar, por exemplo, de grau de alavancagem operacional. Eles não falaram nada disso, eu não consegui levantar isso, como é que é calculado. Como é que foi calculado isso lá uma vez, se está legal, se o índice está bom. Não passaram para a gente. Mas eu vou colocar isso aqui. O que você faz? Você pode ir numa fonte chamada fonte secundária. Onde que é uma fonte secundária? Você vai num livro, você vai num artigo, você vai num material didático seu, explica um pouquinho o que é grau de alavancagem. Ali, 3 linhas, né? Grau de alavancagem operacional, por exemplo. Mas qual que é o índice? Aí você vai fazer assim, tem lá, vai dar o índice, né? O grau, 1,02, vamos supor, né? Qual que é a minha empresa? A minha empresa é do setor tal, calçadista. Qual que é o tamanho da minha empresa? Faturamento tanto. A empresa fatura tanto por ano. Quantidade de funcionários. Então, por essas informações, você consegue fazer a associação. Se aquele grau aquele grau né, de alavancagem operacional, né, que aí você não vai calcular, você vai só olhar lá teoricamente o que é, mas na teoria fala quais são os níveis aceitáveis, né, os parâmetros ali, até tanto, se a empresa for do tamanho tal, se for um faturamento tal, o grau de alavancagem deve ser disso até isso, né, para ser sustentável. Essas análises vocês podem fazer a partir de fontes secundárias, tá, gente? Outra forma de verificar isso por fonte secundária, comparando com uma outra empresa parecida com essa que vocês estão fazendo estágio. Um concorrente, por exemplo, mais ou menos do mesmo tamanho, você acha lá o grau de alavancagem operacional dela em algum lugar publicado? Essas informações são muito publicadas, muito veiculadas nos estudos de caso, né, nos artigos científicos, né, onde estão os estudos de caso. Tá? Aí você pode colocar no Google assim, estudo de caso sobre grau de alavancagem na empresa calçadista tal, em uma empresa calçadista, que é mais parecida com a empresa que você está fazendo, por exemplo. Quem sabe aparece lá um estudo de caso, né? Quando você acabar de escrever assim no Google, você põe assim, mais PDF, né? Coloca mais PDF, que aí possibilidade dos resultados virem mais artigos, né? Do que sites, assim, é mais provável. Para lá, consulta o estudo de caso. Nossa, essa empresa aqui, olha, calcularam o grau de alavancagem dela. Alguém fez uma pesquisa lá, nem era para estágio, era para outra coisa, publicar isso aqui, olha lá. Então, quer dizer que esse índice aqui de grau de alavancagem está ruim. Tá? No estudo de caso, está ruim. Então, você pode falar, você pode
dizer no seu trabalho, olha, o grau de alavancagem interessante para a empresa do ramo nosso, o tamanho nosso, o faturamento nosso, isso dessa empresa é tanto, né? Não pode ser abaixo disso. Então, assim, vai muito do interesse do aluno e da criatividade dele e do interesse em buscar informação. Porque as informações estão na internet, pipocando, né, gente? Se não encontrar diretamente na fonte primária, que é a empresa, vai para a internet, gasta um tempinho, pesquisa lá estudo de caso, tá? Não sei se vocês já devem estar cientes, né? Se tiveram matérias aí com a professora Érica, sobre trabalhos interdisciplinar, trabalho científico e tudo, a importância da gente estar sempre lendo artigos, né, do interesse da gente em administração, que é o caso de vocês, artigos científicos, né? Esses artigos científicos estão aonde? Onde é que a gente acha isso? Estão nas bases de dados. Se você colocar no Google um artigo científico de uma empresa tal, 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 o Google vai te jogar para essas bases de dados. Cielo, as bases de dados de universidades, SPEL, né? SPEL.org, CAPES e tudo mais, onde estão esses artigos que os pesquisadores publicam. Estudo de caso, não artigos teóricos, né? Estudo de caso são artigos práticos, né? Tem teoria lá, mas foi pesquisado em uma empresa. Então, acha muita coisa, tá? Então, vamos ter essa autonomia e buscar isso aí. Tem tempo para fazer isso, né? Não pode ficar enrolando muito, né, gente? Não. Nós temos um módulo, né, para fazer. Módulo do estágio 1. Então, isso é fonte secundária. E pode entrar no estágio. O que não pode acontecer é você fazer um trabalho todo de estágio, levantar todas as informações de estágio só de fonte secundária. Aí você não fez estágio, você fez estágio na internet. Mas se for para amparar, para dar um suporte, alguma coisa, né, para explicar se você não encontrou, você vai na fonte secundária, mas tenta relacionar isso com a empresa que está fazendo estágio. Tá? Vocês têm capacidade sobra para fazer isso, já fizeram trabalhos aí, né? Trabalham já alguns na área, já fizeram várias disciplinas e tal. Então, e também tem aqui gente, nós aqui, professores, para orientar vocês aquelas 10 horas lá do portal, hein? Não se esqueça. Vamos lá, pergunte, Daniela. Professor, por enquanto nenhuma. Nenhuma? Tá tudo ok? Não, eu tô prestando atenção na aula, mas por enquanto não. Então tá bom. Já jantou já? Já sim. Tá, joia. Então vamos lá, caminhando. Aqui. Então é isso. Aqui estão os tópicos, tá, possíveis para vocês levantarem, né? E a última coisa, gente, do trabalho de estágio, que é o ponto 3 lá em cima, ó, o item 3, né? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. O item 1, os assuntos comuns da empresa como um todo, né? Uma descrição rápida nesses pontos aqui. O item 2, que é a parte específica de finanças, aí cada aluno, né, em cada empresa, vai conseguir. Item 2 aqui, ó. Item 2, roteiro específico da área, né? Vamos corrigindo aqui aos poucos. Da área da administração do estágio, que é a área de finanças e custos. Então, cada aluno, isso aqui vai ser diferente de todo mundo. Cada aluno, cada um de vocês vai ter informações aqui. Mesmo se tiver, olha, conseguir levantar sobre GAL e GAF, conseguir fazer um cálculo do ponto de equilíbrio da empresa que eu estou fazendo estágio, utilizando uma DRE, né, porque o ponto de equilíbrio você faz pela DRE, demonstração do resultado do exercício, o cálculo é muito simples. Ou então a liquidez, índice de liquidez, né? Você faz também usando um balanço ou demonstração de resultado. Conseguir fazer... e o outro colega, conseguir também. Claro que os números vão ser diferentes, né? Ou empresas diferentes. Ou então, um aluno conseguiu fazer o GAL e o GAF
numa empresa de estágio, o outro não conseguiu. Então, né, as respostas aqui, o texto aqui, o conteúdo aqui, aí sim vai ser diferente para todo mundo. Até mesmo no índice aqui geral, no tópico geral, claro que vai ser diferente também, né? Mas aqui no item 1, que é o item de ponto geral, eu acho que dá para todo mundo responder todos esses itens aqui. Porque toda empresa tem cliente, toda empresa tem fornecedor, toda empresa tem um histórico, toda empresa tem um organograma, e assim por diante. Tá? Bom, e o terceiro item, e o item final, então é o relatório de estágio. Está aqui, são as 10 horas, né, que nós falamos lá, onde você vai fazer um relato, tá, gente? Relatório é relato mesmo, assim. Claro que com a linguagem de trabalho, a linguagem formal, né? Olha lá, o que está descrevendo. O relatório pode ser considerado uma narrativa, outra palavra boa, narrativa do que aconteceu durante o estágio. O que você vai narrar desde o primeiro dia, né? Até mesmo você pode até narrar aqui a, a orientação com o professor de estágio, narrar como é que foi as primeiras aulas aqui, mas principalmente, né, o mais importante é narrar o que você fez na empresa, a parte prática, né? As aulas aqui, alguma coisa, mas o principal lá é a narrativa do que aconteceu durante o estágio, né? É muito importante verificar e registrar sempre tudo que for ocorrendo. O que quer dizer isso? Não deixa para, não confie na sua memória. Apesar de vocês serem novos, muito novos, né? Bem mais novos que eu, deixa para registrar isso no final, não. Vai acontecendo as coisas, vai relatando dia a dia. Hoje eu fiz isso, isso, isso. Hoje eu fiz isso, isso, isso. Ah, hoje eu tive esses problemas. Não aconteceu isso e tal. Vai anotando ali, fazendo um registro, para depois vocês construírem esse relatório no final. Senão esquece. Esquece mesmo. Aí fica um relatório, não relatório, fica um relatório assim, meio capenga, tá? Aí, então, continuando aqui, comparar com o previsto, o que você previu que ia fazer? Porque quando você conversou no primeiro contato lá com a pessoa que vai te acompanhar no estágio, vocês combinaram alguma coisa, então foi previsto alguma coisa. Ah, vamos fazer isso, isso, isso nos dias tal. Pode conversar com pessoa tal, pode conversar comigo mesmo, entrar no setor, você vai pesquisar isso não sei aonde. Então, fez uma previsão, uma espécie de um planejamento, né? Você previu. Depois que você acabou de fazer o estágio, aconteceu igual ao previsto? Até que ponto foi igual ao previsto? Não, não aconteceu. Ou aconteceu, ou até que ponto, né? No que faltou? Fazer essas análises, tá? E anotar para não esquecer os detalhes que podem ser relevantes. Anotar sempre o que é mais relevante, né? Claro, tem detalhes que pode deixar passar, mas aquilo que foi importante dentro da proposta aqui do estágio. É um documento que formaliza a execução do estágio para aprovação. Sem o relatório de estágio, gente, não tem como lançar essas 10 horas aqui para vocês e não tem como lançar os pontos. E aí, já lembrando, né? Relembrando, para cada um desses itens aqui, 1, 2 e 3, tem também a quantidade de pontos. Né? Dos 100 pontos que serão distribuídos para vocês, cada um desses itens tem pontos. Onde é que estão esses pontos, professor? Estão lá no plano de ensino da disciplina, que já está no portal. Aqui é o plano de estágio, aqui a gente só fala de horas. Bom? Então, vale horas, vale pontos também. Né? Tem uma quantidade de pontos lá para o relatório de estágio. Tá? O relatório é muito importante, gente, muito importante. Então, aqui uma explicaçãozinha, né, do que é o relatório, e aqui, para ajudar, um roteirinho do que pode entrar no relatório de estágio. Síntese das tarefas executadas, tá? E apreciação das atividades desenvolvidas. A apreciação é você avaliando, né, fazendo a sua análise pessoal. A pesquisa bibliográfica, que é a parte teórica, né, se você de vez em quando, ali, referenciar, fundamentar teoricamente em algum autor que você pesquisou, a ponte equilíbrio, segundo fulano, tal, ponte equilíbrio, é isso e isso. Legal colocar isso, tá, gente? Um trabalho de estágio também. Pesquisa bibliográfica aqui,
Você já tem material, já tem, né, os livros didáticos, vai nos artigos também, se quiser. Item C, descrição como foi realizada a coleta de dados. Como é que você coletou dados? Você entrevistou, você distribuiu o questionário, você ficou observando, você foi lá em loco, observou, você fez análise documental, que é outra forma de coletar dados, nos documentos, teve documentos disponibilizados, balanços, DRE ou outros relatórios para você analisar. Então, coleta de dados pode ser feito via questionário para a pessoa preencher lá, entrevista direto, né? Você conversa com a pessoa, você faz um roteirinho de entrevista. Se você usar um roteiro de entrevista, anexa depois no trabalho. Se você usou questionário, anexa no final, fica legal. Observação direta, né? Estou lá, estou observando e anotando dia a dia o que está acontecendo. Aí pode misturar as duas coisas, entrevista e observação direta também, né? E análise documental, são essas 4 formas de você coletar dados. Preciso citar um pouquinho de como que você coletou esses dados, né? Depois eu posso até colocar para vocês lá no portal essas 4 formas de coleta de dados, né? E aí, item D, descrição de como aconteceram as práticas. Simplesmente uma descrição de como que você fez esse estágio. Fui no dia tal, e aí fui designado para uma pessoa que trabalha com isso, isso e aquilo, que me explicou isso, isso e aquilo, e ele tal, tal. Ou seja, como que foi o dia a dia, como que foi a interação, como que foi a comunicação, o que que você fez lá, nessa descrição aí, como aconteceram as práticas, tá? Surgiu problemas, você identificou problemas, ou então obstáculos, barreiras no, né, na consecução lá do estágio, tanto problemas de comunicação lá, né, claro que você não vai citar, fui proibido de entrar nisso, não, fazendo da forma mais profissional, né, sem julgar ninguém, sem apontar ninguém, nada disso. Tanto problemas dessa natureza, como problemas sobre o conteúdo. Olha, identifiquei lá que o índice de liquidez deles não está legal, né? Esse é um problema. Como é que escreve isso? Como é que resolve? Como é que poderia resolver? O que precisa melhorar? Precisa vender mais? Poderia diminuir os custos ali, sei aonde, trabalhar mais na parte de custo, problemas e sugestão de melhorias. É isso, né? E no final você faz uma conclusão no item F aqui, tá? Onde deve desenvolver uma síntese, uma conclusão do referido estágio, aspectos relevantes da prática que você quer pontuar, experiências significativas que você teve, aprendizados que você teve ali, coisas que você não sabia, né? Sugestão de melhorias também pode entrar aqui na conclusão. Então, aqui tem um roteirinho, né, 6 pontos aqui para amparar vocês nesse relatório de estágio. Então, você tem lá a parte do conteúdo, o item 1 e 2, né, da coleta de dados mesmo, e aqui o relatório de estágio é você descrevendo, né, discorrendo sobre a experiência, tá? do estágio que você fez. Só isso, gente. Não tentem ser objetivos, né? Concisos. O trabalho não precisa ficar grande, mas também não pode ser um trabalho que seja pequenininho, né, gente? Tem que ser objetivo, mas assim, completo, né? Tentando levantar informações relevantes, tentando captar coletar esses dados todos aí, né, o máximo que puder. Tá? Não precisa ficar, como diz o outro, diz por aí, né, enchendo linguiça, falando demais, filosofando demais, teorizando, nada disso é necessário. O trabalho de estágio é para trazer a prática, né, a prática do que foi feito lá no estágio, tá? Em seguida aqui, só mesmo as orientações para a formatação, né, formatação aqui de páginas, de imagem, que são a formatação ABNT que vocês já conhecem, né? Aqui eu coloquei aqui para facilitar para vocês também, ó, bem pequenininha, só o básico mesmo.
né? Formatação, citação, se tiver, né? Siglas, espaçamento, tá? Fonte e por aí vai, né? No final aqui tem as referências, e aí eu fecho a nossa aula aqui, gente. É o seguinte, essas referências aqui não é para vocês colocarem no trabalho. As referências aqui é caso vocês tenham dúvidas sobre como escrever o estágio, tá? E se tiverem dúvidas, como pesquisar coisas da área de finanças. Aqui até vou tirar, ó, tem coisas aqui de recursos humanos, nem precisava estar aqui liderando, só a parte de finanças mesmo. E aqui tem as normas técnicas. Não, mas eu não, peraí, eu quero dar uma olhada mais profundamente sobre essa coisa da formatação. Aqui tem várias normas aqui, ó, da BNT, a Associação Brasileira de Normas, né? Isso aqui é só para orientar vocês. Então, entra aqui no plano de estágio, mas não entra no trabalho. Só que o trabalho de vocês é necessário que no final dele vocês coloquem as referências que vocês utilizaram. Referências teóricas, né? Se vocês utilizaram um livro, é importante, tá, gente? Não é se eu usei. Ah, não vou usar, não. Alguma coisa vocês têm que ter pesquisado na área de finanças para amparar teoricamente, né? Se utilizar alguma coisa lá na área de finanças, já tem até algumas indicações aqui, se tem aqui, ó, gestão empresarial, né? Teoria geral da administração, engraçado, não tem de finanças. Eu vou colocar algumas aqui para vocês de uma vez, algumas possibilidades. Tá? E vou tirar essas aqui. Ah, eu usei uma norma lá, para entrar na BNT, eu usei essa norma aqui, 105.20, que fala sobre citação, aqui, ó, citação em documentos. Ah, eu usei uma norma aqui, eu fui lá no site, você joga lá no Google, a BNT, você entra lá no site da BNT mesmo, e você coloca lá na pesquisa, lá, espaçamento entre linhas. Você acha uma norma dessa aqui fácil, né? Aí eu usei ela, eu pesquisei, eu já tenho uma lista aqui, usa essa, deixa isso aqui. Aí sim, você vai colocar lá no trabalho de você o que você usou para escrever e para formatar o seu trabalho. Tá? É o que você usou e não essas aqui propriamente ditas, pode até coincidir. Então, você pesquisou um livro de finanças, você pesquisou um artigo científico na área de custos, você pesquisou você achou um outro livro lá na biblioteca virtual. A biblioteca virtual está tudo lá de graça para vocês, gente. Né? Tudo lá. Inclusive, você entra na biblioteca virtual e para fazer essa referência aqui, ó, que vocês forem colocar no trabalho, já vem pronto, você clica lá, copiar a referência, não precisa ficar escrevendo isso aqui. Como é que faz? Vem o que primeiro? Nome? Não. Copia a referência e joga aqui nas referências bibliográficas. Tá bem prontinho. E está tudo lá, os PDF, os livros que vocês precisam, de todas as áreas, lá na biblioteca virtual de vocês. Tá? O que vem depois aqui das referências do trabalho de vocês? Não essas aqui. Vem os anexos, né, que são os 3 documentos. Eu vou colocar lá, vai estar lá no portal, os 3 documentos. A cartinha, a planilhazinha de acompanhamento e o fechamento lá. Tá? É bem tranquilo, né? Vocês vão colocar isso no final do trabalho de vocês. Então, o trabalho de vocês, gente, isso aqui é o plano, né? Isso aqui é o plano. O índice aqui vai ser diferente do trabalho de vocês, né? Não vai ter nada desses quadros aí, tá? Vocês vão respondendo na medida do possível cada um desses tópicos. Vai ter sim lá, primeiro, item 1, atividades comuns, né? Você vai colocar isso aqui, vai respondendo a organização, o número dos sócios, o que você conseguir levantar. Item 2, a parte específica, né, da área de finanças. Item 3, relatório de estágio. Acabou o trabalho, né? Aí vem lá a referência bibliográfica depois, e depois só os documentos lá, os três documentos para colocar. Detalhe importante, toda vez que vocês forem começar um item novo, que são 3, item 1, item 2 e item 3, vocês comecem numa nova página, tá, gente? Isso faz parte da formatação, nem sei se eu coloquei lá, acho que deve ter colocado lá embaixo na formatação. Então, agora eu vou começar o item 2, que é o roteiro específico. Tá aí. Então, nova página. Não começa na sequência aqui, igual eu fiz. Tá vendo? Nem fiz. Ó. Acabou o item 1 aqui, já vou. Aí, nova página, eu vou para o item 2. O resto pode ser corrido. Ó. O relatório de estágio, item 3, outra página nova.
E assim vai. Tá? Acabou o relatório de estágio, acabou, escrevi o relatório de estágio, aí vem lá, o que vem no meu trabalho agora? Referências bibliográficas, nova página. Não tem número aqui, só nome, referências bibliográficas mesmo. Né? Ok? Então, aí, está muito tranquilo, bem pequeno, tá? Na verdade, o plano de estágio, às vezes, fica até maior do que o trabalho propriamente dito, porque tem muita explicação aqui, né? E, para fechar, gente, quero deixar uma conclamação para vocês. Vão me mostrando, gente, por favor, pelo amor de Deus, vão me mostrando o que vocês estão fazendo. Manda lá anexo, tá? Manda, pode copiar e colar lá na área lá. Manda anexo. Pessoal, eu fiz isso aqui até agora. Como é que tá? Como é que tá indo? Para entregar a primeira entrega, 14/6, falta muita coisa? O que eu posso colocar? Como é que eu posso ajeitar isso aqui? Vão mandando isso lá, gente. Até a gente está aqui para isso, para orientar vocês, tá? Se deixar para fazer tudo no final, entregar, aí o que acontece? Não está adequado. Já passou o prazo, não dá para corrigir mais, porque o prazo já terminou. Se você manda antes, se você vai mandando as partes antes, a gente vai orientando para a entrega do dia lá do prazo. Beleza? Próxima etapa, né, que é a última, a segunda entrega, acabou. Tá? Então, façam isso, né, para que a gente consiga fazer um trabalho bacana aí com vocês e vocês tenham um trabalho de estágio ótimo, excelente, tá, gente? Isso fica para vocês, você vai colocar isso no currículo, isso vai ficar registrado na faculdade, isso tem avaliação do MEC depois, é bom para vocês, é bom para a faculdade, é bom para a formação de vocês aí, né? Quanto melhor vocês fizerem isso, esse trabalho, né? Lá também, né? A parte de interação, isso vocês vão aprender, como eu falei na hora passada, vão aprender muito, 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 muito mesmo, vocês vão ver como que é bom. Tá joia? Então é isso, eu quero deixar essas informações aí com vocês. Na aula que vem, a gente vai entrar um pouco aí na parte de mais um pouco de coleta de dados. Deixa eu ver o que está previsto aqui no plano de ensino. Eu fechei ele aqui. Rapidinho, gente. Aí eu só para já anuncio aqui para vocês, né? Então, hoje são 2/6, aula 3. Vídeo aula 4, né? Vai ser. Tá. Vou mostrar para vocês alguns modelos de estágios supervisionados prontos, né? Vou tirar os nomes dos lugares, né? Vou editar. Então, é isso mesmo. Vou falar sobre coleta de dados, as fontes, né? Um pouco mais sobre coleta de dados. Não precisam esperar, tá, gente? De eu falar disso para ir coletando dados. Já falei para vocês aqui. E vou mostrar aqui para vocês, pegar um modelo pronto de um estágio, né, junto com o relatório de estágio, então, para vocês terem uma noção, né, visual assim, de conteúdo também para ajudar a fazer o estágio de vocês. Tá? É isso. Material teórico. Capital de giro. Né? Quem tiver dúvida sobre capital de giro, também eu posso dar uma palhinha na aula que vem, aula 4, 16/6. Semana que vem tem feriado, né? Tô vendo aqui. Isso, quinta-feira, dia 8. Sexta? Não, quinta. Quinta-feira, dia 8. Será que vai emendar? Deixa eu ver aqui no Corpus Christi. Corpus Christi. 14 da aula 2/6. Não vai ter aula semana que vem. É 14/6 que vai ter. Na outra sexta-feira. Professor, você poderia disponibilizar um modelo, então, se pudesse, claro, né? De um trabalho feito. Só para a gente ter ideia, mais ou menos, né? Quando eu for fazer, pelo menos. Boa ideia. Vou fazer isso. Vou colocar lá no Saiba Mais, no portal lá, vai ter lá. Vocês estão conseguindo acessar o Saiba Mais tranquilo? O do senhor eu não acessei, não, mas eu acredito que sim.
Eu vou acessar hoje. Dá uma olhada, eu coloquei sobre os assuntos do estágio, né, eu coloquei lá 6 unidades, como se fossem as 6 unidades de uma disciplina comum, só que ela não vai entrar lá onde ela entra nas disciplinas comuns. Está lá no Saiba Mais, eu coloquei 6 PDFs lá sobre esses assuntos aqui, né? Também já pode ser referências bibliográficas. Coloquei lá os slides, estou colocando os slides de aula, né? O plano de ensino não está lá fora, está lá em cima, onde está o plano de ensino mesmo. E vou colocar esse modelo padrão na área de estágio para vocês, só que tem um detalhe, gente, a estrutura vai ser completamente diferente, né? Os tópicos, tá? É muito difícil coincidir. O que eu bolei aqui tem 3 itens, pode ter estágio lá que tem 2, pode ter 5, né? Só para vocês verem mesmo ali um pouco da estrutura, da ordem das coisas ali. Vou colocar lá. Tá? Então, nós não teremos aula semana que vem. Só na próxima aula, no dia 14/6. Mais um motivo para vocês. Vocês têm 2 semanas, tirando o feriado, né, gente? E o recesso, que ninguém é de ferro, né? E também alguns finais de semana. Então, semana também pode mandar mensagem se quiser. Vocês têm 2 semanas aí para desenvolver, né? Dar uma acelerada nisso aí. E também vocês têm 2 semanas para comunicar comigo lá no portal, tá? Por favor, quero ver lá as postagens de vocês, as dúvidas de vocês. Vou fechar aqui, eu vou abrir aqui o plano, mas não apareceu aí. Tem que selecionar. Beleza? Tranquilo, Daniel? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então é isso, gente. Aproveitem aí o final de semana, né? Bom feriado semana que vem, bom recesso. E a gente vai se falando aí, tá? Aproveitem para desenvolver esse trabalho também das outras disciplinas que vocês têm, muita coisa, né? Não pode deixar para a última hora, fazer pouquinho por pouquinho todo dia e chega lá. Grande abraço, Daniela, grande abraço aí para todo mundo que vai ver depois e a gente se fala, gente, fico à disposição de todos. Valeu, Tchau, Dani. professor. Boa noite. Boa noite, tchau.